Possível uma parte de imediato, vereador. Só remover o banquinho aqui do vereador Cláudio Libardi. Declaração de líder, bancada do PT. Vereador. Vereador Caleb, primeiramente, obrigado pela parte aqui. Fugi um pouco do tema, mas agradecer imensamente e parabenizar pelos relevantes serviços prestados da nossa grande colega que está fazendo a nossa querida intérprete de Libras aqui, a Jéssica, que é o último dia dela hoje aqui, nessa Casa Legislativa. Então, agradecer os relevantes serviços dela, parabenizar que ela tenha uma vida no mundo lá fora. Vamos fazer palmas em Libras aí, colegas. Então, agradecer imensamente essa pessoa muito bacana que ela é e um abraço a ela e toda a família dela. Seria isso. Obrigado, vereador. De nada, vereador Bortola. Senhor presidente, nobres pares que estão aqui conosco nessa oportunidade. Não tem como nós não repercutirmos, né, uma notícia de tamanha relevância para o nosso país, para todo cidadão, enfim, para quem ainda acredita na justiça do Brasil, né, e na independência das instituições, na democracia, na liberdade de expressão, tantas coisas que há algumas décadas atrás a esquerda defendia com unhas e dentes, né, vereador Bortola? Ela ia para a rua, protestava, levantava a bandeira em favor da liberdade de expressão, em favor da independência dos poderes. E hoje, infelizmente, a esquerda atual envergonha a esquerda. Eu fico imaginando Che Guevara olhando para essa esquerda de hoje. Fico imaginando outros ditadores aí ao longo da história humana olhando para a esquerda de hoje, né? Que em vez de debater política econômica, em vez de debater os limites da liberdade de expressão, etc., debate pronome neutro, né? Uma esquerda que tá prostrada diante de uma cultura woke, etc. Mas o meu tema aqui não é hoje, mas acho que vale deixar registrado isso. E me surpreende, vereador Libardi, o senhor que é um bacharel em Direito, assim como eu e outros colegas aqui desta casa, e além de bacharel, Vossa Excelência é mestre e advogado. Me surpreende a sua defesa a Alexandre de Moraes, né? Porque, assim, algum tempo atrás, lá nos meados de 2016 para 2017, acredito que 2017, quando o presidente ainda era Michel Temer, vereador Rafinha Bado, o PT, junto com o PSOL e outros partidos de esquerda, apresentaram um abaixo-assinado lá no Senado da República, pedindo que Moraes não fosse nomeado, não fosse nem sequer sabatinado como ministro do STF. Porque eles julgavam, como disse muito bem o vereador Libardi, que Moraes era de extrema-direita, que Moraes era um homem que atacava as liberdades, que ele era repressivo demais contra o crime em São Paulo, porque ele tinha sido secretário, né? Tinha trabalhado na época com o companheiro, agora é companheiro, né? Antes era oposição, com o companheiro Geraldo Alckmin. Então, na época, não servia o Alexandre de Moraes. Só que hoje o Alexandre de Moraes é cortejado, ovacionado. Daqui a pouco vai ter alguém propondo o título de cidadão caxiense aqui para ele. Eu não duvido de nada, Vai ter gente fazendo voto de louvor, vai ter gente... Porque essa é a esquerda que diz ser coerente, mas negocia até a mãe, se for preciso, contra um opositor político. Fala em liberdade, se alguém se sentir ofendido, faz questão de ordem. Fala em liberdade, mas está prendendo o principal opositor para as eleições de 2026. É interessante, vereador Libardi, que nós falamos tanto em a possibilidade de recorrer dentro do STF, a possibilidade de recorrer dentro do sistema do ordenamento jurídico que nós temos mulheres, vereador Bortola, que nunca sequer concorreram a vereador no Brasil, sendo indiciadas e processadas na Suprema Corte desse país. E aí, a pergunta que fica é, onde está o primeiro grau de jurisdição? Aonde está a possibilidade de recorrer em um segundo grau e depois sim ir para o STJ e, se necessário, a matéria ser discutida no Supremo Tribunal Federal? Aonde está também, vereador Fantinel, o trânsito em julgado? Aonde está também o foro privilegiado de um ex-presidente da República? Se é ex-presidente, não goza de um foro privilegiado, então não deveria estar no Supremo Tribunal Federal sendo julgado. Mas esses detalhes Vossa Excelência não fala, né? Porque o importante é o quê? Nós tiramos o Bolsonaro, nós tiramos o Bozo, agora nós temos alguém do amor. Pois é, alguém do amor que tirou já mais de umas centenas de campos de futebol para fazer uma estrada para a COP30 lá no Pará. Alguém que diz defender o meio ambiente. A Amazônia nunca pegou tanto fogo como nesses anos. Mas quem cantava Salve Amazônia está em silêncio. Por quê? A Lei Rouanet está no bolso. Está o dinheiro lá pago. Está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas vamos seguir. Qual é a competência
que teve o STF no caso do ex-presidente na época e agora é presidente Lula? A competência foi só revisar o que o primeiro grau lá em Curitiba tinha feito, depois de ser indiciado, investigado, processado, julgado e condenado e preso, como foi Lula. E aí, depois recorreu na instância superior no TRF, foi julgado de novo, foi reafirmado, inclusive aumentada a prisão. Foi para o STF, novamente foi deferida a prisão de Lula. Por quê? Passou pelo sistema do ordenamento jurídico brasileiro. Aí, por uma manobra do Supremo Tribunal Federal, conseguiu uma soltura na iminência da eleição para concorrer e ganhar as eleições, de acordo com o que é dito por aí afora. Aí fica algo interessante nós pensarmos. Por que será que Bolsonaro foi decretada a prisão dele ontem à tarde, será, vereador Bortola? Porque algumas horas antes, Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, quando ainda era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no período das eleições, das últimas eleições federais, em 2022, Tagliaferro está na Itália. E o passarinho resolveu abrir a boca. E entregou algumas provas, no mínimo, contundentes de conversas entre juízes auxiliares, entre assessores da Suprema Corte, do Tribunal Superior Eleitoral, melhor dizendo, onde essas provas apontavam que mesmo havendo uma solicitação do PGR da República, Procurador-Geral da República, pela soltura daqueles que estavam presos, há mais de um mês já na época, em janeiro de 2023, a orientação do ministro era: vamos ainda verificar as redes sociais para ver se tem alguma crítica ao STF. A pergunta que fica é: quando se tornou crime no Brasil criticar juiz? Quando se tornou crime no Brasil fazer crítica a um político? Quando nós viemos para a vida pública, nós estamos sujeitos a críticas, isso faz parte do jogo. E o limite entre a crítica e o crime estará no Código Penal. Injúria, difamação. Lá estão as tipificações penais para alguém que se sente ofendido por alguma crítica que aconteceu. Então, do nada, a liberdade de expressão foi por rio abaixo, foi água abaixo. A liberdade de expressão, que é um valor tão sagrado para os países livres. Obviamente, países comunistas, liberdade de expressão é um conto de fadas, né? Venezuela, por exemplo, Coreia do Norte, Cuba e tantos outros países aí que ninguém quer visitar. Admiram, mas admiram de longe, né? É legal admirar Cuba estando no Brasil. É legal admirar a Venezuela tendo a possibilidade de falar aqui no microfone. Isso é legal, mas ninguém quer admirar em loco, né? Mas esses países, lá para eles é normal esse cerceamento de liberdade. Lá o povo luta por liberdade. E aqui a liberdade que nós tínhamos, a esquerda em conluio com Alexandre de Moraes, entrega dia após dia essa liberdade. Então, vereador Fantinel, a conclusão que eu chego é que, se para resolver o problema, eu me associo, se para resolver o tempo de liderança da bancada do PL, eu me associo com quem quer que seja, pouco importa quem seja a pessoa. O importante é que eles tiraram o Bolsonaro. E eles garantem para nós que ano que vem haverão eleições com liberdade de expressão, com livre concorrência, não vai existir nenhum tipo de cerceamento de liberdades. Esta é a esquerda que se apresenta para nós. A mesma esquerda que conseguiu livrar Lula da cadeia por meio de uma manobra no STF. É a esquerda que jura que o STF continua imparcial, independente, apolítico e apartidário. Para encerrar minhas palavras aqui, presidente, e concedeu a parte a vereadora Andressa Marques, eu quero lembrar que essa semana o presidente Lula, vereador Fantinel tinha pedido antes, essa semana o presidente Lula convocou uma reunião, vereador Ramon, com os ministros do STF. Dos 11, 5 não foram. E aí a gente começa a se perguntar, será que de fato está todo mundo do lado dessa democracia, dessa liberdade? Aguardemos os próximos capítulos aí dessa saga, um tanto quanto eletrizante, que acontece no nosso país. Seu aparte, vereador Fantinel. Vereador Caleb, com todo a vênia e respeito a todos os colegas aqui que fizeram direito, que são advogados, mas eu acredito que nenhum de vocês tem nem sequer o mínimo do conhecimento que o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, tem. Do Joaquim Barbosa, tem. Ambos ministros do Supremo Tribunal Federal. E que ambos fizeram várias entrevistas, várias que estão aí para todo mundo ver, quem quiser acompanhar, dizendo que não está havendo o trânsito em julgado. Que tudo o que está acontecendo no Supremo hoje não segue o rito constitucional. Dito por esses dois, está em tudo onde vocês quiserem ver, as 2, 3 entrevistas que eles deram. E, para concluir, meu colega,
O ministro Marco Aurélio disse na última entrevista: eu não gostaria de estar hoje no STF no lugar de Alexandre de Moraes. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Vereador Fantinel, já foi dito por Rui Barbosa que a pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. E as pessoas não estão percebendo. Seu a parte, vereadora Andressa. Vereador Pra Caleb, concluir, se no período vereador- da ditadura militar vocês fizessem, falassem, agissem como agem hoje, todos vocês já estariam presos. Então, vivendo uma democracia, como é importante para ter liberdade de expressão, para concluir, mas tem gente que se passa, como o nosso ex-presidente que disse quase 700 mortes, 1.000 mortes no Brasil, ele disse que todos iam morrer um dia. Então, grande sensibilidade do nosso ex-presidente. É inacreditável que os nobres colegas venham para essa casa defender o indefensável. Obrigado pela parte. Para concluir, presidente, eu não estava na ditadura, não defendo a ditadura, que fique registrado aqui. Ditadura nem do fuzil e nem da toga, como disse o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Lamac. E para finalizar também, Bolsonaro está sendo condenado pelo quê? Pelas mortes do Covid? Qual que é o processo que está no STF? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caleb Garbim.